Fala pessoal, iniciando aqui mais um vídeo da série de partidas rápidas na defesa francesa. O nosso objetivo é chegar no top 50 do Brasil, ali pelo menos, né? Buscar as posições iniciais do ranking. E para isso a gente ainda tem que ganhar muita partida, né? Nesse momento eu sou 1284 do ranking, é ainda muito longe das nossas pretensões, mas esse é apenas o quarto episódio, né? E a gente começou ali em 1500, então a gente vem subindo o rate devagarzinho e consequentemente ganhando as posições. Então, aquele recado básico: se você gostar das minhas explicações aqui sobre a defesa francesa, na descrição desse vídeo tem um curso completo sobre a defesa francesa com mais de 50 aulas, todas dedicadas às mais diversas variantes desta abertura. Então, não perdendo mais tempo aqui, já começando, vem um adversário de 214 da Turquia e eu vou jogar o lance E3 para que a gente jogue aqui algo mais próximo possível da defesa francesa. Então ele jogou E5, então imagine que é como se a gente tivesse jogado D4, E6 e fosse a nossa vez. Então eu vou jogar D4 e aqui, se ele jogar D5, a gente entra na variante das trocas da defesa francesa. Sim, estamos na variante das trocas da defesa francesa. E agora, num dos vídeos anteriores eu joguei com bispo F4, que é uma ideia super interessante. Vejamos neste vídeo como que eu poderia estar jogando isso, né? Vamos pensar um pouco. Aqui eu vou jogar... Eu penso em jogar algo... Cavalo F3 mesmo, vai. Para começar, vou jogar com cavalo F3. Dependendo do que ele fizer, eu vou jogando, né? Então, jogou C6. Ok. Isso já me deixa claro que ele não vai rocar grande, provavelmente vai rocar pequeno mesmo. Então eu vou tentando aqui desenvolver as peças. Vou jogar com bispo D3 mesmo, sem muita frescura. Ele jogou bispo E7, ok. Um lance mais ou menos aceitável. Eu vou rocar pequeno mesmo. E depois bispo F6, torre 1 cheque, me parece um lance aceitável. E aqui, veja que eu já roquei, já desenvolvi 3 peças, a torre, o cavalo e o bispo, enquanto o meu adversário ainda não desenvolveu nenhuma peça, né? Na verdade ele desenvolveu o cavalo e o bispo, mas ele ainda não rocou, nem fez nada parecido com isso. Então, um lance interessante aqui, já tentando criar alguns problemas para ele, poderia ser bispo G5, mas aí bispo por G5, cavalo por G5, H6, dama H5, G6, dama H4, poderia ser. E aqui nesta posição que eu estaria ameaçando de fato, né? Não vejo claro. Bom, bispo G5, bispo por G5, cavalo por G5, H6. Aí cavalo por F7, rei por F7, dama H cheque. G6, dama E5. Eu preciso achar um lance H6, dama H5, G6. Eu penso que esse lance aqui é o lance que mais incomoda ele, sabe? É um lance chato, porque... Bom, ele simplesmente desenvolveu sem dar muita importância para o que eu estou ameaçando. Mas agora eu poderia, por exemplo, tomar, ele toma, e eu jogaria, por exemplo, um lance como dama E2. E aqui ele não pode rocar, pelo menos, né? Da mesma forma que dama E2 direto também é interessante. Porque se ele roca, eu tomo em F6 e cai em E7. E não tem torre E8 por causa de dama D8. E vai estar cravado. Então vou jogar dama E2. Gostei de dama E2. Então, aqui o nosso foco aqui é a abertura, claro, né? Mas se nota aqui que o meu adversário não está muito preocupado com um elemento muito importante do xadrez, que é o desenvolvimento das peças, né? Ele
demorou um pouco para rocar, mexeu o bispo ali 2 vezes, né? Então eu estou tentando castigar esse desenvolvimento ruim aí que ele jogou. H6 é mais um lance que perde um tempo, provavelmente, né? Então, eu já estou pensando aqui em bispo por, cavalo por, e aí um lance como cavalo D2 e ele não pode rocar, né? Acho que isso seria algo mais ou menos normal. Outra opção é tomar e jogar com C4, mas não acho assim que C4 seja um lance muito forte aqui. Bom, eu vou tomar, porque se eu tirar o bispo ele roca, né? Então eu vou tomar mesmo e depois o problema é que ele tá ameaçando jogar um cavalo um bispo E6, né? Ele gostaria de jogar bispo E6 porque aí ele corta um pouco a pressão em cima deste cavalo, né? Então ele quer colocar o bispo aqui. Então eu preciso de algo mais concreto, tipo cavalo E5. Que daí ele já joga roque, né? Cavalo H. Cavalo H. Esse bispo E6 F4. Realmente não sei. C4, bispo E6, cavalo C3. Toma. Parece que eu não vou conseguir aqui pôr alguma pressão suficiente nele, né? Bom, igual que eu vou jogar cavalo E5. Ele jogou o bispo E6 e agora eu vou trazer esse cavalo. E depois vou tentar aqui empurrar um F4, algo assim. E depois vou pôr uma dama para F3 e vou tentar jogar F5 e é mais ou menos esse o plano. Dama F3. Se bispo F5, um G4 também pode estar na lista, né? E é mais ou menos esse o caminho que eu vou buscar aqui na partida. Eu não devo estar melhor aqui, mas acho que eu até desenvolvi uma certa iniciativa, mas não consegui aqui justificá-la de forma coerente, né? Neste momento acho que é melhor, ao invés de tentar jogar algo como G4 ou enfim, algo mais agressivo, acho que é melhor aqui vestir as sandálias da humildade e procurar desenvolver as peças de forma tranquila. Bom, ele atacou 2 peões, acho que a única precisar defender isso. Eu realmente não estou contente com os últimos acontecimentos. Bom, jogou este lance, agora um C3, né? Dependendo do que ele joga, eu jogo CA4, cavalo C5. Aqui ele piorou um pouquinho a posição dele. Mas a partida aqui, ela tá querendo escalar. Legal. Bispo por, dama por, e agora? Torre de A1. Eu sempre posso jogar um rei H1, G4, G5, né? Isso seria um plano mais ousado. Mas eu não sei se eu tenho argumentos suficientes para isso.
Vamos ver o que ele joga. Cavalo C8, sim, um lance que eu imaginava. A minha dúvida é só se cavalo D7 não é uma boa jogada. Porque se torre por E2, cavalo B6. Se cavalo por cavalo, torre por... Sim, parece uma boa jogada. Porque se dama D8, eu tomo em F6. E aí ele vai ter que tomar de G, né? O que seria uma concessão para mim. Aí eu já poderia dobrar as torres, por exemplo, né? E aumentar aqui um pouco a pressão. Eventualmente tem um peão caindo em B7 também. Eventualmente tem um peão caindo em B7 que pode complicar ele um pouco também. Até não tinha considerado isso, mas penso que tomar esse peão de B7 é a melhor saída. E agora ele vai ter que jogar dama D7 e cavalo C5 de novo, né? E aqui sim, cavalo C5 de novo, ganhando tempinho. E depois disso, torre. Melhorando as peças, né? Tomou. Tomei. E vai jogar o que? Cavalo D6, imagina. Cavalo D6. Claro. Bom. Eu vou jogar um H3 para não ter um rei H2 se preciso. Ver um pouco o que ele faz também. Um lance tranquilo. Temos um peão a mais. Eu não sei se eu jogo F5, acho que não. O fato é que eu não consigo melhorar muitas peças aqui, né? Bom, e aqui poderia ser dama, né? Vamos jogar dama E3, nessa num dama E7. Se cavalo F5, perde para dama D3, né? Essa é a ideia. Torre A7 é uma opção para jogar contra o meu plano. A3 é meio feio, né? Não sei. Jogo B3 e daí, né? Cavalo B5, talvez, para ficar batendo aqui. Mas tudo isso é um pouco esquisito. Bom, vou tirar o rei primeiro. Eu realmente não estou vendo claro o que eu estou fazendo aqui nessa posição. Mas eu tenho um peão a mais. E o rei dele está, em teoria, mais desamparado que o meu, né? Talvez jogar um torre 3, torre cheque. Este cavalo não está tão útil, né? Bom, a outra opção seria jogar com F5. Mas também não preciso. Vou jogar um torre 3 calmo. Torre 3 calmo, F5. Ah, agora eles querem jogar cavalo E4, esse tipo de coisa, né? Sim, isso agora a partida escalou. Torre 5. Porque se F6 tem cavalo E6. E a outra ideia é jogar G4 também, né? Mas nada muito especial. C4 pode ser daqui também, né? Especular com C4. Tentar se ativar um pouquinho, né? E depois D5 e é isso. Bom, dama F6, não entendo bem o que faz este lance. Bom, D5. Se toma, eu tomo de torre. Para questionar um pouco esse cavalo, né?
Embora tomar de peão também pareça uma boa jogada. Bom, tomar de... Me pareceu um pouquinho melhor tomar de cavalo, de torre. Já pressionando este cavalo. E buscando alguma ideia aqui como cavalo... Como torre por F5, né? Porque aqui eu ataquei o cavalo e ataquei o peão. Então sim, parece que tomar de torre é bem mais forte mesmo. A gente conseguiu jogar um pouco mais rápido essa fase da partida e aumentar a pressão aqui no nosso adversário, né? Essa foi uma partida que teve ali uma questão de desenvolvimento no início, que eu não acho que eu tenha trabalhado da melhor forma. Mas depois a gente vem controlando bem aqui, né? Dama B2, talvez um dama E5 mesmo. Possa ser útil. Porque aí dependendo, eu tomo. Bom, aqui dama D4, não, porque ele vai tomar e vai jogar torre na B2, né? Isso pode ser chato. Então eu vou jogar dama F3 mesmo. Porque aí a ideia de dama F3 é ameaçar tomar o peão de A3, né? Porque ele tinha torre 2 chegando. Se eu jogo dama D4, eu troco as damas, mas torre 2 entra, criando um contra-jogo, né? Aqui, pelo menos, contra isso, eu jogo este torre. Tem torre A7 lá, que pode ser um pouco chato para mim. Mas ainda tem um dama E3. Bom, aqui agora alivia tudo, né? Ah, mas ele vai tomar em C4. Chato. Bom. E aqui vamos jogar um 3 contra 2, será? Apesar que trocar as damas aqui não me parece muito bom agora, né? Bom, vamos tentar. Como eu estou muito pior no tempo, eu decidi trocar as damas e jogar esse final aqui. Que pode ser que eu tenha boas chances. F5. Bom. Tentar pôr esse rei em H4. E depois um peão em G3. É algo meio... Tentar jogar. Tentar dar um cheque aqui, depois entrar em H5, né? Eu penso que é mais ou menos isso que eu devo estar tentando fazer. A partida realmente é bem tensa. Bom, aí agora o rei... Posso dar o cheque. E depois seguir com... Posso jogar aqui G3 para começar, ou G4. Acho que G3 para ver. Vamos ver como é que ele reage. Lembrando que eu tenho uma ameaça de torre F6 aqui, que é incômoda, né? E também tem a ameaça de rei H5 aqui, que também é incômoda. Bom, parece que ele está tentando defender as duas, mas agora rei H5 e se torre E3, torre G6 cheque. Essa é a ideia. Bom, esse pode ter sido um bom lance. Esse pode ter sido um bom lance. Sim, bom lance. Bom, H4 vou tentar. Ok, torre cheque, se rei H7, torre por cheque. E se rei F7, rei por H6. Por exemplo, se jogar torre H3, torre G2, sim. Esse é o que eu estava vendo, aí torre cheque. E agora vai cair mais um peão. Acho que agora a partida complicou para ele.
E agora sim, H5, né? H5. Daqui a pouco um torre G5, pode ser. Se ele tirar a torre, eu já jogo rei G5, né? Mas, bom, aqui vamos avançando com H6, né? Essa é a ideia. Creio que o meu adversário vai até perdendo tempo aqui, pelo que tudo indica, né? Torre, e aí H6. E aqui sim. Então, vencemos uma boa partida. Então, vamos pegar aqui uns momentos críticos, né? Que foi essa variante das trocas. E aqui meu adversário jogou de forma um pouco irresponsável, né? Eu não entendo por que não jogar bispo D6 aqui, que é um lance muito mais ativo. E aí bispo F6, ou seja, o problema dessa manobra em si não é que está perdendo nada assim de imediato, mas você está mexendo duas vezes a mesma peça. Então o branco que já tem a iniciativa por ser o branco, né, por começar a partida, aqui ele já consegue desenvolver uma iniciativa aqui de certa forma, né? Eu não sei se é grande coisa isso, mas o fato é que aqui já deu aqui para pôr alguns probleminhas para ele, né? Que não pode rocar, por exemplo, né? E esse aqui é um momento crítico, que aqui eu achei que eu não joguei tão bem a posição, né? Aqui teria que ver se eu não tenho alguma coisa melhor. Teria que ver alguma ideia aqui para ver se eu consigo. Claro, o lance cavalo de BD2 não pode ser ruim, né? Sem dúvida, esse lance não pode ser ruim. E aí, por exemplo, o bispo E6. E aí sim, cavalo E5, talvez, né? Teria que ser algo nesse sentido mesmo, ou seja... Então talvez esse bispo G5 ele tenha uma aparência, mas na prática ele não é assim tão fantástico, porque o preto consegue, né, se defender, né? Aqui bispo E6 ele não precisava, ele podia ter jogado roque direto, né? Essa é uma diferença importante. Bom, a partida seguiu com bispo E6, cavalo, roque, F4, torre e dama F3. Eu estou tentando aqui criar aqui algum tipo de ataque, mas creio que eu já não tenho mais argumentos para isso, né? Se é que algum dia eu tive. Bispo F5 um lance bom, trocando o bispo ruim dele pelo meu bispo bom. E aí a partida se desenvolveu aqui. Eu tive que jogar esse cavalo B3 para defender os dois peões. Esse A5 eu achei que não ajudou muito, porque eu tive o tempo de jogar o C3. E aí eu jogo o cavalo C5, né? O que melhora um pouco a minha posição. E aqui, na verdade, foi onde ele errou, né? Que ele tomou o golpe, né? Ele não viu esse golpe aqui, com certeza. Esse foi um erro grave. Ele falhou taticamente. E aí levou aqui esse golpe. Dama D7, aqui. E aqui aqui eu acabei jogando torre E1, tomou. Torre por. E entramos nessa posição que, bem ou mal, tem um peão a menos, né? Aqui eu achei que eu não conduzi tão bem, mas também não acho assim que eu perdi alguma coisa. Eu fiquei jogando lances aqui que tentavam melhorar um pouquinho a minha posição, né? Aí esse B3 me ajudou. Rei.
Aí cavalo F5. Eu tô tentando ver aqui se teve mais algum momento assim crítico, onde aconteceu algo muito grave, né? F5 foi um lance que eu achei que foi bom pra mim, F5. Porque me deu essa casa, né? Aí torre A7, aí sim C4. Peão por. Dama F6 e D5, né? Sim, D5 no momento oportuno. Aí C por D5, torre por D5 é bem mais forte. Ele jogou cavalo E4, e aí cavalo por E4, F por E4, dama por E4. A posição é ganha, mas ele ainda tem aquele contra-jogo no peão de A2, né? Sem dúvidas. Dama F3 é um lance bom. Dama lá. E na verdade aqui acho que dama G3 era forte, hein? Mas igual o lance que eu joguei tá bom também. Torre D3. Tomei. Opa, aqui eu tinha uma ideia. Ah, sim, aqui dama G3 ou dama G4. Sim, aqui tá caindo a torre, né? Aqui foi uma falha grave minha, né? Porque eu poderia ter jogado um lance, por exemplo, como dama G4 e rei H7, dama F5, rei, e aí torre G3 cheque. Tá, vamos ver como seria. Esse lance parece mais forte. Dama aqui. Aí rei F8. Não sei. Não, achei que o ganho era imediato, mas não tô vendo algo assim tão concreto. Eu preferi jogar aqui pela segurança, com dama por. E aí, dama por. E aqui dama G4 era mais forte. E depois torre G3, iniciando um ataque. Mas eu confiei no final aqui, o que foi um pouco um exagero da minha parte, né? Dama G4, torre G3 é bem melhor. Porque esse final aqui não tenho nem certeza que ganha. Eu acho que não ganha, para ser sincero. Mas, claro, aí do jeito que ele jogou, as coisas foram até, de certa forma, tranquilas, né? Mas esse final aqui eu acabei me avaliando mal a posição. De qualquer maneira, essa partida foi legal, porque foi mais uma defesa francesa, né? E o objetivo do canal é que a gente jogue partidas na defesa francesa e evolua cada vez mais nessa abertura, né? Então, de certa forma, agora eu joguei de brancos. E olha, o lance que perdeu foi torre H2. Aqui, se ele joga torre B2, eu não vou ganhar isso. Torre B2. Por exemplo, se eu jogo aqui, torre C2, e aí eu dou cheque, rei, e olha, o nosso amiguinho diz que é empate essa posição, tá? Eu liguei o computador aqui, ele está dizendo que essa posição é empate. Muito interessante o final, né? Porque não consegue escapar. Por exemplo, quer vir para cá, simplesmente eu cheque primeiro, né? E aí as pretas defendem o final aqui. Mas claro, do jeito que ele jogou, acabou perdendo bem fácil até, né? E o erro dele foi torre H2. Torre H2 e H6 interroga. Eu deveria ter jogado rei H6 ou torre G5. Torre G5. Rei H6. H6, torre D2 empata de volta. Que foi onde ele perdeu no tempo, né? Então aqui eu ganhava forçado com torre G5. E aí rei F6, rei G8. E agora aqui sim tá ganho.
eu vou jogar torre G6 no próximo e rei G7. Muito instrutivo esse final, então veja como eu acabei subestimando um pouco o final, né? Eu achava que eu conseguiria ganhar e de certa forma eu ganhei até com alguma tranquilidade. Mas a verdade é que o melhor era jogar por ataque mesmo, né? Então, essa foi a partida de hoje. Espero que você tenha gostado e vamos até o próximo episódio.